Bom dia, Ana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Hoje vamos tratar sobre o caso de Lázaro Barbosa de Souza, que foi o criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 2021, após matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizada no INCRA 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. Invasões de fazendas, reféns, esconderijos em grotas, carros queimados e abandonados, troca de tiros com policiais. Ao longo de 20 dias, Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, suspeito de ser um serial killer com assassinatos cometidos na Bahia, Distrito Federal e Goiás, cometeu uma série de assassinatos enquanto fugia de uma força-tarefa formada por mais de 200 policiais. A fuga de Lázaro começou em 9 de junho. Nesta data, o criminoso invadiu a chácara de Cláudio Vidal, na região do INCRA 9, em Ceilândia, no Distrito Federal. No local, ele matou Cláudio e seus filhos, em uma ação que durou cerca de 10 minutos. No momento da fuga, Lázaro fez com Eunice Marques, de 43 anos, esposa de Cláudio, refém, e a sequestrou. Logo após a entrada do bandido na casa, ela teria feito uma ligação para seu irmão, pedindo por socorro. Sua família chega momentos depois, mas encontra apenas os corpos de Cláudio e seus filhos. O corpo de Cleonice foi encontrado 3 dias depois em um córrego próximo ao Sol Nascente, no Distrito Federal. Ainda em 9 de junho, já em fuga, Lázaro roubou uma chácara em Ceilândia. Ele é apontado como criminoso que rendeu o caseiro, o dono da propriedade e sua filha. Na manhã do dia seguinte, 10 de junho, Lázaro Barbosa invadiu outra residência a apenas 3 quilômetros de distância da chácara da família de Cláudio e Cleonice. Ele teria mantido a dona da casa, Silvia Campos, de 40 anos, e o caseiro, Anderson, de 18 anos, sob a mira de sua arma durante 3 horas e os obrigado a fumar maconha. O fugitivo também teria roubado cerca de R$200 e celulares antes de deixar o local. Em 11 de junho, Lázaro teria roubado um carro e feito mais um refém. Com o veículo, ele teria ido para Copalzinho de Goiás, onde abandonou e queimou o veículo. No dia seguinte, enquanto os policiais encontravam o corpo de Cleonice, Lázaro invadia uma residência nos arredores de Lagoa de Samuel, na zona rural de Copalzinho. No local, ele teria feito um caseiro refém. Ainda em 12 de junho, o serial killer invadiu mais uma propriedade e atirou contra 3 homens. Nessa casa, ele teria roubado armas de fogo. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, a munição e armamentos de Lázaro foram roubados de um militar da aeronáutica nessa residência. Os policiais estiveram perto da apreensão de Lázaro no domingo, dia 13. Nessa data, o criminoso roubou um carro e o abandonou após ser avistado no bloqueio das forças de segurança. De acordo com investigadores, Lázaro fugiu para o mato e no carro foi encontrado um carregador de munição. Houve troca de tiros. Outro tiroteio ocorreu no dia seguinte, 14 de junho. Dessa vez foi contra um fazendeiro na região do distrito de Edilândia, na zona rural de Cocalzinho. No dia seguinte, uma família foi feita refém e levada para a beira de um rio. Eles foram salvos pela polícia após terem sido acionados pelo celular de uma das vítimas. Na troca de tiro, o policial levou 2 tiros de raspão no rosto. Nessa quarta-feira, dia 16, foi visto por um morador da região. Na ocasião, Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, afirmou que o serial killer estava cansado, com fome e acuado. Na quinta, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ofereceu 20 agentes da Força Nacional para ajudar nas buscas pelo assassino. Lázaro Barbosa é perseguido há 15 dias por forças armadas de segurança do Distrito Federal e de Goiás. Observou durante dias uma mulher que seria estrupada logo após um assalto a uma chácara na região do Sol Nascente. O criminoso violentou a vítima no dia do seu aniversário, dia 26 de abril de 2021. Em relatos, a vítima disse que, sobre a mira de um revólver, Lázaro a obrigou a caminhar durante 5 minutos para dentro de um matagal. Em seguida, ordenou que a mulher tirasse o vestido e forrasse o chão com a peça de roupa. Em seu depoimento, ela afirmou que o maníaco demorou a ejacular e chegou a dizer que não sabia por que aquilo estava acontecendo, pois a achava muito gostosa. Enquanto estrupava a vítima, Lázaro chegou a abaixar a máscara. O psicopata passava a arma pelos seios, rostos e partes íntimas da vítima. O autor da chacina, que tirou a vida de 4 pessoas da mesma família, aparentava estar transtornado e dizia que frequentava a igreja, que tocava guitarra e baixo, mas que teria ficado louco. Segundo relatos da vítima, a permanência de Lázaro na residência durou cerca de 1 hora e a violência sexual cerca de 40 minutos. A mulher disse que o autor utilizou o seu vestido para limpar as suas partes íntimas e as partes íntimas dela. Diante dessa informação, as vestes das vítimas foram apreendidas. Agora vamos mostrar para vocês o vídeo da delegada responsável pelo caso de estupro.
Para entendermos melhor as situações psicológicas e jurídicas desse caso, contaremos com a participação da renomada psicóloga Graziele Zanco e a ilustre advogada especializada em direito penal, Elida Patrícia. Agora vamos bater um papo com a psicóloga Graziele Zanco. O comportamento de Lázaro Barbosa pode ser analisado por três contribuições de Sigmund Freud sobre a personalidade. Ele propõe que a mente humana é dividida em três instâncias: o id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva ligada aos impulsos e os desejos inconscientes sem considerar regras sociais ou morais. O ego atua como mediador entre os desejos nítidos e as restrições impostas pelo superego, que representa as normas internacionalizadas pela sociedade. Em indivíduos com histórico de traumas, negligências ou falta de estrutura familiar, o superego pode se desenvolver de forma deficiente, deixando o ego incapaz de regular os impulsos do id. Isso pode levar a uma personalidade impulsiva, agressiva e desprovida de empatia, como verificamos nas descrições e registros que existem sobre o comportamento de Lázaro. Além disso, para Freud, o desenvolvimento da personalidade se dá a partir dos estágios psicossexuais, oral, anal, fálico e genital. Conflitos mal resolvidos em algum desses estágios podem gerar fixações ou regressões. E no caso de Lázaro, um desenvolvimento interrompido em uma dessas fases iniciais impactaria sua capacidade de autocontrole, obediência, reconhecimento de autoridade e da própria identidade, influenciando a sua relação com regras e limites, tornando-o resistente à imposição de normas sociais. Outro conceito importante para entender esse tipo de comportamento é o do inconsciente, onde Freud sugere que desejos reprimidos podem se manifestar de forma destrutiva. Se Lázaro passou por eventos traumáticos na infância e esses traumas não foram elaborados, poderia ter ficado reprimidos, ressurgindo através da violência como um mecanismo de escape psíquica. A repetição de atos violentos pode estar ligada à chamada de compulsão à repetição, onde o indivíduo revive inconscientemente situações de dor e sofrimento como uma forma distorcida de tentar resolver isso. O conceito de pulsão também é central aqui. Pode descrever duas forças fundamentais do ser humano: o eros, a pulsação de vida, e thanatos, a pulsação de morte. Quando a pulsação de morte sobrepõe a pulsação de vida, há uma inclinação destrutiva que pode se manifestar de forma autodestrutiva ou agressiva contra os outros. No caso de Lázaro, foi trajetória de crimes de fuga constantes, pode ser entendida como uma expressão dessa pulsação de morte, impulsionando a agir sem medo das consequências. Por fim, Freud também falava sobre a formação de sintomas neuróticos, mecanismos de defesa onde indivíduos passaram por experiências extremas podem desenvolver mecanismo com a associação. Mecanismo com a dissociação, onde há um distanciamento emocional dos próprios atos, permitindo que ele cometesse crimes sem um aparente conflito interno. Outros mecanismos, como a racionalização, a projeção, podem ter levado a justificar seus atos de forma distorcida para si mesmo. Compreender essas dinâmicas psíquicas não significa justificar seus atos, mas sim analisar como sua estrutura psicológica foi formada e de que maneira experiências passadas podem ter contribuído para o seu comportamento. A psicanálise nos ensina que a violência extrema não surge do nada, mas de uma série de processos de inconsciente que, sem o devido tratamento ou intervenção, podem culminar em comportamento destrutivo. Gostaríamos de agradecer pela participação da psicóloga Graziele Zanco. Escutaremos agora o parecer da advogada Elida Patrícia. Pudesse atenuar ou criar argumentos até mesmo para o caso de inimputabilidade de pena. As narrativas dos que escaparam aos ataques de Lázaro descrevem traços de um homem transtornado e atordoado, e essa seria a sua melhor chance: desconstruir a ideia de um homem frio e calculista como um serial killer e expor a sua fragilidade em torno da sua personalidade como atenuantes para o caso, para desmobilizar a opinião pública pela qual ele já havia sido condenado.
Importante dizer que a personalidade no direito criminal ela não é algo palpável. Em geral, ela é estável, mas não imutável, que se manifesta quando o indivíduo está em relação com outro indivíduo, resultando no comportamento que varia de acordo com o ambiente. Em 20 dias, Lázaro esteve sob grande pressão e em ambiente hostil de mata, o que ajudaria a explicar a sua condição. A defesa também poderia atuar na linha de que Lázaro teria sido contratado para cometer o primeiro crime e, a partir disso, algo teria dado errado, levando à proporção dos ataques e da sua perseguição durante 20 dias. Um elemento contundente para essa versão teria sido os R$ 4.400 encontrados com ele e que poderiam apontar um coautor para os assassinatos. O caso de Lázaro já teve um início difícil por seus antecedentes de crimes dolosos, como os assassinatos de 2 homens na Bahia em 2007. Além disso, alguns fatores a mais precisam ser considerados para projetarmos o que poderia ter sido uma oportunidade ou não de defesa para Lázaro, caso o desfecho tivesse sido outro. Lázaro é de uma família comum, sem identidade comunitária, as pessoas não o conheciam e ele não se importava com isso, em se encaixar na comunidade e se relacionar com vizinhos. Ele era um homem fechado, de poucas palavras, e a esposa e filha eram sua ligação com o mundo. Ao contrário, as vítimas de Lázaro, a partir daquele 9 de junho de 2021, mantinham fortes laços familiares, eram trabalhadores, mulheres, estudantes e que conviviam em suas comunidades. Eram tudo o que Lázaro não era. Somente isso já seria suficiente para criar um contexto desfavorável à defesa de Lázaro. Obrigada, doutora Helena, pelos esclarecimentos. Na quinta-feira, dia 17 de 6 de 2021, o ministro da Justiça e Segurança Pública ofereceu 20 agentes da Força Nacional para ajudar nas buscas pelo assassino. No mesmo dia, em Cocalzinho, 2 pessoas alegam às autoridades responsáveis locais terem visto Lázaro Barbosa. Horas mais tarde, a polícia trocou tiros com o criminoso. No dia seguinte, já são aproximadamente 270 agentes na Força Tarefa. Na terça-feira, 22 de 6 de 2021, um homem tentava invadir uma fazenda em Girassol e troca de tiros com um proprietário rural. Há suspeitas de que se trata de Lázaro, mas até o momento o suspeito segue não identificado. Um dia antes da captura, a Gerência de Inteligência da Polícia Civil de Goiás conseguiu fracionar o perímetro onde Lázaro estava se escondendo. No dia 28 de junho, segunda-feira, no final da manhã, Lázaro foi encontrado em Águas Lindas de Goiás com uma operação envolvendo mais de 270 agentes em Goiás e no Distrito Federal. Após ser baleado durante a troca de tiros, ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O episódio se deu em Itabaracá, região onde o criminoso estava sendo procurado desde a noite de domingo. Bom dia, estamos aqui na Univale Campus 1, onde o aluno Daniel Meira vai prestar alguns esclarecimentos sobre o caso. Bom dia. Após ser capturado depois de cerca de 20 dias foragido, Lázaro foi atingido por vários tiros em Águas Lindas de Goiás e veio a óbito. Outro desfecho possível seria a captura de Lázaro com vida, que seria conduzido ao tribunal para um julgamento devido. Nessa hipótese alternativa, o julgamento revelaria os atos do criminoso, que teria direito a um advogado para defendê-lo. Ele seria acusado pelo Ministério Público por homicídio, por matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizada no Incra Norte, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, além de invasão, fuga, sequestro, estupro, coação física irresistível. Ele certamente seria condenado a muitos anos à luz da dosimetria penal, que iria majorar a pena em detrimento dos agravantes penais dos referidos crimes, como a reincidência, a dissimulação e o cometimento contra menor de 14 anos. Todavia, os advogados de Lázaro poderiam apresentar possíveis atenuantes que poderiam eventualmente diminuir alguma fração da pena, como o artigo 26 do Código Penal, por exemplo, que poderiam justificar parcialmente seu comportamento, bem como incentivar o réu a uma confissão espontânea e discurso de um psicólogo, uma autoridade competente. Conforme um laudo de 2013, quando Lázaro, então com 26 anos, estava preso no complexo penitenciário da Papuda por roubo, porte de arma de fogo e estupro, o define como uma pessoa com seguintes características: agressividade, impulsividade, instabilidade emocional e preocupações sexuais. Já em 2021, segundo o site do governo de Goiás, o psicólogo forense da Polícia Técnico-Científica de Goiás, Leonardo Faria, comentou um laudo a respeito do criminoso.
elaborado no passado na penitenciária de Papuda, no Distrito Federal, que o descreveu como psicopata imprevisível, com comportamento impulsivo, agressivo, instabilidade emocional, falta de controle e equilíbrio mental. Segundo o especialista, mesmo porque esse tipo de transtorno não tem uma remissão de sintomas, não tem uma cura, não deixa de existir. Na verdade, ele persiste durante toda a vida da pessoa. O psicólogo forense, que é mestre em criminologia, afirmou que a psicopatia é um transtorno de personalidade, que os psicopatas se caracterizam por ter um desprezo pelas normas sociais, ausência de remorso e de culpa frente a ações que prejudicam o outro. E muitas das vezes eles não aprendem nem por punições, ou seja, continuam fazendo coisas que prejudicam a sociedade, mesmo punindo, eles não se sentem responsáveis por isso. Também outro desfecho possível seria que o juiz condenasse o réu e reconhecesse a inimputabilidade por meio de uma sentença de mérito com absolvição imprópria, ou seja, uma justiça restaurativa, onde a punição do réu seria função exclusiva de tratamento e de cuidados psiquiátricos, objetivando a utilização de medidas alternativas de justiça, com foco na reabilitação, reconciliação e ressocialização. Haja visto o transtorno psicológico psiquiátrico que influenciou a conduta do criminoso, já que especialistas revelaram que ele sofreu de doenças mentais significativas, o que poderia, como dito, ser considerado atenuante para a sentença. Nesse âmbito, um tratamento psicológico intensivo e reintegração social também poderiam ter sido considerados. Gostaríamos de agradecer a participação do renomado aluno de Direito Daniel Meira. Em que pese o lado trágico dessa história, o caso de Lázaro Barbosa foi uma oportunidade rica em debates acerca da psicologia jurídica na construção do perfil criminoso, como também na perspectiva legal do direito passado pela qualificação dos crimes, da negação de presunção de inocência, com o julgamento da opinião pública orquestrado pela imprensa como uma grande força neste caso, até projetos de leis propondo o endurecimento da legislação para enfrentamento de crimes bárbaros. Um cenário rico em elementos e fatos que contribuíram para reflexões acerca de nosso sistema judiciário. Morto com 60 tiros, o caso resolveu-se nos inquéritos. Mas se houvesse sobrevivido, quais teriam sido suas possibilidades com a justiça? Se capturado com vida, o desfecho dessa história teria sido outro, com sua condução ao tribunal para um julgamento devido. Nessa hipótese alternativa, o julgamento revelaria os atos do criminoso, que teria direito de um advogado para defendê-lo. Ele seria acusado pelo Ministério Público por um homicídio, por matar 4 pessoas de uma mesma família que residiam em uma chácara localizada no INCRA 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. Além de invasão, fuga, sequestro, estupro e coação física irresistível. E certamente seria condenado a muitos anos, proporcionalmente à gravidade de seus crimes, reunindo agravantes penais como a reincidência, a dissimulação e o cometimento contra menor de 14 anos. A defesa de Lázaro poderia apresentar possíveis atenuantes em tentativas de eventualmente diminuir alguma fração da pena, utilizando-se, por exemplo, do artigo 26 do Código Penal, que trata de imputabilidade da pena. Por exemplo, tentando justificar o comportamento de Lázaro e convencer o júri da condição de sua saúde mental com laudos médicos e até mesmo uma confissão espontânea do réu. Em 2013, quando Lázaro, então com 26 anos, estava preso no complexo penitenciário da Papuda por roubo, porte de arma de fogo e estupro, um laudo psiquiátrico o definiu como uma pessoa com as seguintes características: agressividade, impulsividade, instabilidade emocional, preocupações sexuais, apontando para um quadro comportamental que já seria suficiente para classificá-lo como um condutopata, marcado por um desequilíbrio emocional e impulsivo, comportamento antissocial e inescrupuloso. E, em se tratando de direito penal, a tese da inimputabilidade poderia ainda resultar em um terceiro desfecho. O juiz poderia condenar o réu e reconhecer a inimputabilidade por meio de uma sentença de mérito com absolvição imprópria, ou seja, uma justiça restaurativa, onde a punição do réu seria função exclusiva de tratamento e de cuidados psiquiátricos, objetivando a utilização de medidas alternativas de justiça, com foco na reabilitação, reconciliação e ressocialização. Finalizamos agora o nosso jornal de hoje. Até breve!